Olá, família Iba, boa noite, tudo bem? Feliz Páscoa! Que bom que você está aí com a gente. Hoje nós estamos preparando um culto especial para abençoar a sua vida. Nós queremos que você entenda a verdadeira Páscoa de Jesus. Entenda o quão sacrificial foi o amor dele por você e por mim. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo. Que Deus fale profundamente e pessoalmente ao seu coração na noite de hoje. Que Deus te abençoe. A nossa cantata, ela tem 7 passos de Jesus, da entrada triunfal em Jerusalém até a sua ressurreição. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu sacrifício. O primeiro passo de Jesus em direção à ressurreição é, antes de tudo, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele entra montado numa jumentinha, como a palavra em Lucas, em Mateus, em João, faz questão de narrar. Mas em Mateus, no capítulo 21, ele diz que ele entrou montado na jumentinho, filho de uma jumenta, como o profeta havia dito. Tudo que Jesus fez foi profetizado. Tudo ele cumpriu. Tudo nele se cumpre por mim e por você. Então nós entendemos que aqui as pessoas que ovacionaram Jesus, as pessoas que jogaram as suas vestes para que ele passasse por cima, as pessoas que cortaram ramos e colocaram os ramos no chão para que ele passasse por cima, estavam recebendo muito bem ele, seriam as mesmas pessoas que gritariam mais tarde: crucificam. O meu desejo é que você entenda, a partir desse primeiro passo, que nós não somos esses que tão somente o recebem em louvor e adoração, mas aqueles que jamais vão dizer crucificam, porque ele já se sacrificou por nós. E nós compreendemos que ele chegou com entrada triunfal em mim e em você. Louvado seja o Senhor. Boa noite, família Iba. Nós estamos reunidos para celebrar e adorar o nome do Senhor. Convido você neste momento a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, te agradecemos, Deus, pelo cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos pelo teu amor, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas, Pai. Neste momento que estamos vivendo, momentos difíceis, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos guardando, nos protegendo e nos dando a tua graça, Pai. Por isso somos gratos ao Senhor por tudo, por todas as bênçãos recebidas. Te louvamos, te engrandecemos e celebramos o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor?
segundo passo de Jesus na caminhada da ressurreição é o passo do Getsêmani. Ele se retira para o Getsêmani para orar. Em Lucas, no capítulo 22, verso 39 a 46, diz que ele se retira dali então para ter o seu momento a sós com Deus. Esse momento, teologicamente, é muito difícil de ser explicado, mas nós percebemos que, além da teologia simples ou da teologia mais complexa, nós entendemos o poder da oração. Um Deus que se retira para falar com Deus. Aqui eu percebo quanto é importante para mim e para você compreender que somente aqueles os quais buscam, através da oração, entender a palavra de Deus, compreenderão todo o sofrimento de Jesus no Calvário. Esse momento era de ansiedade, esse momento era de dor. Essa oração é onde ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele ainda diz: mas seja feita a tua vontade. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus. Que quando Deus não passar de nós o cálice, que a vontade dele seja sempre feita na sua vida.
terceiro passo na nossa caminhada de Páscoa é a negação de Pedro. Em Lucas, no capítulo 22, versos de 54 a 62, diz assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu não consigo imaginar o olho de Jesus a Pedro como o olhar de julgamento: você me negou. Mas eu vejo Jesus dizendo: olha, você me negou. Para que Pedro tomasse consciência daquilo que tinha feito, porque em seguida, quando Pedro sai dali e chora amargamente, ele não está chorando porque Jesus o repreende, mas ele está chorando porque agora ele tomou consciência de que ele estava negando a Jesus, como se aquilo não tivesse importância para si mesmo ou para Cristo. Muitas vezes nós negamos a Jesus e temos medo do Deus que pode dizer: tá vendo, você me negou. Mas esquecemos de que muito pior é entender que alguém que entregou a sua vida por você, que demonstra todo o amor, e você o nega, pode olhar para você ainda com compaixão e dizer: você me negou. Nós não precisamos negar Jesus. Nós o conhecemos. Nós temos toda a revelação, a palavra de Deus. Portanto, não negue Jesus. Seja em atos, sejam em ações, sejam em sentimentos. Que possamos aprender com Pedro. O quarto passo da nossa caminhada de Páscoa é quando Jesus agora é condenado. O inocente foi condenado. Jesus vai perante Pilatos e Pilatos ali tenta instar com ele, discutir com ele, dizendo: mas tu és culpado, tu és inocente. E Jesus fala: olha, tu dizes. Jesus já sabia a sentença, porque a sentença da morte de Cristo foi dada na eternidade. A sentença da morte de Cristo foi dada no dia em que Adão pecou. A sentença da morte de Cristo foi dada no dia que você escolheu entregar a sua vida para Ele. Porque Jesus morreu por todos os pecadores, por mim e por você. Pilatos, então, diante de Jesus, fala: olha, eu não vejo nele nenhuma acusação. Porém, ele lava as mãos. E lavar as mãos, o ato de não decidir, da sua própria vida espiritual, é a pior ação que você pode ter. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia de decidir condenar a Cristo ou se entregar a Ele. Você tem condenado? Você tem se entregue a Ele? Ele foi condenado. Ele foi crucificado. Ele foi traspassado. Mas nós fomos curados nele, porque a sua morte nos traz vida.
quinto passo da nossa caminhada de Páscoa. Em João 19, versos 16 e 17, diz assim: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus carrega sua cruz. Esse é o nosso quinto passo. Jesus carrega a sua cruz para nos mostrar que o peso do meu pecado, do seu pecado, estava sobre os ombros de Jesus. Ele carrega a sua cruz enquanto atravessa a cidade para ser cuspido, para ser humilhado por aquelas mesmas pessoas que, como você sabe, o receberam na entrada triunfal em Jerusalém. Agora essas mesmas pessoas estão cuspindo, humilhando, tendo ele não mais como o profeta, mas tendo ele agora como um mentiroso, como alguém que traiu a sua fé. Talvez você tenha traído a sua fé, mas Jesus jamais traiu a si mesmo. E ele sai carregando a sua cruz para o Monte Gólgota, ou Calvário, ou Monte Caveira em hebraico. O lugar de morte, o lugar de dor, o lugar de sofrimento. E quão difícil foi essa caminhada, sendo açoitado, chicoteado. Mas eu imagino que Jesus não chorava, eu imagino que ele ria. Porque ele ria se lembrando de cada um dos seus filhos. Ele ria quando lembrava que você foi salvo por aquele sacrifício. Porque aquele dia não foi um dia de luto para Deus, mas aquele dia foi o dia em que se cumpriu a palavra do Messias e você foi alcançado. Porque essa caminhada que trazia tristeza a quem assistia, trouxe alegria ao coração de Deus, porque trouxe salvação aos seus filhos. Fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou história, nossa aliança não tem fim. Somos um, o teu sangue fez assim. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim.
sangue eternizou nossa história, nossa aliança Eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. O sexto passo, a crucificação. A cruz não é o fim. Tem um hino que nós gostamos de cantar, que ele fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. E como a mensagem da cruz é importante para os cristãos, porque nós fomos chamados de cristãos no passado como algo que trazia vergonha, pequenos cristos. Só que hoje a cruz não é mais o sinônimo de vergonha, mas é o sinônimo da nossa alegria em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 22, versos 33 em diante, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como dois malfeitores, um à sua direita e um à sua esquerda. Mas diz assim o texto: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sorte. É interessante que aqui a gente percebe um Deus que ainda no seu sofrimento se preocupa com você. Perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Alguém que em meio à angústia, em meio à dor, alguém que em meio a ter cravado pregos em suas mãos e nos seus pés, alguém que ainda assim receberia uma lança na sua costela, alguém que seria de todas as formas humilhado e maltratado ainda no final da sua vida, alguém que já enfrentou a vergonha, o medo, a dor, o sofrimento, a angústia, ao ponto de suar sangue no jardim do Getsemane. Ele chega agora à cruz e ainda tem uma palavra de perdão. A mensagem da Páscoa não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de angústia, mas é uma mensagem de perdão. Porque todas as vezes que pecamos, Ele diz: perdoa-lhes, pois ainda não sabem o que fazem. Precisamos caminhar com Jesus. Sim, assumir que pecamos, mas diante dele confessar o nosso pecado para que alcancemos esse perdão. Haviam dois homens com Jesus. Um deles disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. A maioria das pessoas que se dizem cristãs são como aquele ladrão da cruz. Só querem dizer que estão ao lado de Jesus para garantir algo bom dele. Se tu és Jesus, me abençoe financeiramente. Se tu és Jesus, me dá um marido em nome de Jesus. Mas alguns estão realmente conhecendo profundamente a Jesus, como o outro malfeitor, como diz o texto, que falou: esse não tem nenhum pecado. Aquele que não tem nenhum pecado se fez pecado por você e por mim. Para que nós tivéssemos a mesma atitude de reconhecer as nossas falhas e não apenas querer o Jesus que pode nos abençoar, mas querer o Jesus que pode nos salvar. E o final desse diálogo diz que Jesus falou: filho, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se eu acordar amanhã, estarei com minha família. Mas se eu não acordar amanhã, estarei em casa com o Pai. Essa é a consciência de todo cristão. E essa é a consciência que todo cristão tem que ter ao lembrar-se da Páscoa de Jesus. Certamente, Jesus tomou as nossas enfermidades sobre si. As nossas dores também. Nós o considerávamos aflito, oprimido, ferido por Deus. Transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, Ele nos traspassa através de todo esse sofrer. Por suas feridas, nós temos cura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Pois assim, crendo nele, não mais pereceremos, mas teremos a vida eterna. O nosso último passo é a morte
e ressurreição. Chegamos ao 7º passo da nossa caminhada de Páscoa, aonde agora nós vemos em Lucas 23, versos 44 a 46, a narrativa da morte de Cristo. Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Esse é o texto da narrativa de Cristo, e há 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira delas, houve trevas sobre toda a terra. Isso me lembra que o nosso Deus não é um Deus que se prende a um ponto geográfico, o Gólgota, mas é um Deus que tem a abrangência do seu amor sobre toda a terra. Assim como a morte de Cristo trouxe trevas sobre toda a terra, a ressurreição de Cristo traz esperança sobre toda a terra. E agora em João 20 começa a narrar a ressurreição de Cristo, e eu escolhi o texto de João 20, de capítulo 20, de verso 1 a 9, que diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu, foi até onde estavam Simão e Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava-lhes, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e correram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Por que eu escolhi João capítulo 20 e esses versos de 1 a 9 para ler? Porque a tradição dizia, e a tradição nos ensina, que quando o senhor de uma casa, quando um alto governante, quando um rei estava à mesa comendo, ninguém poderia incomodá-lo. E se ele tivesse por alguma razão que se levantar da mesa, então ele tinha um gesto para que o servo viesse e retirasse o prato. Ele então usava o lenço, limpava a sua boca, mas ele jogava o lenço sobre o prato. Então o servo entenderia que ele estava satisfeito e tirava dali o prato e o levava. Mas agora, quando o mesmo Senhor pretendia voltar à mesa e precisava sair da mesa para voltar, ele pegava o lenço e o dobrava e colocava de lado, a cabeceira da mesa. Então ele se levantava e o servo sabia que não podia tirar o seu prato porque ele voltaria. Quando Pedro e os discípulos entram na tumba e encontram o lenço de Jesus enrolado à cabeceira da cama, eles entendem, ele vai voltar. E por isso diz que ele então viu e creu. Eles sabiam que alguém que foi removido jamais deixaria o lenço dobrado, mas alguém que se levanta dentre os mortos e que tem uma mensagem clara dizendo: eu vou voltar por você. Deixou o seu lenço à cabeceira da cama. Jesus disse com esse gesto: eu voltarei pelo meu povo, eu voltarei pelos meus filhos. Essa é a mensagem da Páscoa de Jesus. Eu voltarei. No passado, a festa da Páscoa começa quando o anjo da morte não toca os primogênitos do povo de Deus, mas quando ele leva os primogênitos do Egito. Mas agora nós não vemos mais o anjo da morte, mas vemos o Espírito de vida tomar lugar no seu povo. Jesus então ressuscita dentre os mortos para dizer que a morte já não tem mais nenhum poder sobre a vida daqueles que se entregam a Jesus. O meu convite para você essa noite é: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a ressurreição. Que Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, possa demonstrar por você o mesmo amor que demonstrou por todos os seus filhos, derramando salvação. Entregue-se ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem da Páscoa. Que Deus abençoe sua vida.
oração triste, não uma oração comum de petição, mas uma oração de gratidão pelo seu sacrifício por nós. Eu quero orar por sua vida, que Deus possa guardá-lo, abençoá-lo e que a Páscoa tenha um verdadeiro sentido no seu coração, a ressurreição de Cristo. Pai, nós o louvamos porque o Senhor é bom, porque o teu amor por nós é demonstrado pelo teu sacrifício. E agora nós entendemos a mensagem da tua Páscoa, que nos leva a compreender a beleza de um Deus que se doa pelos seus filhos, que nos ama incondicionalmente e que demonstra a cada um de nós, todas as vezes que renasce em nossos corações, que a esperança possa brotar no coração do seu povo, que possamos ter a certeza de que todo o amor foi demonstrado por nós naquela cruz e que toda a esperança nos foi trazida ao coração, porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã. Que possamos guardar em nossos corações essa mensagem e compartilhá-la com todo o mundo. Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Abençoe esse povo, guarda-o em nome de Jesus. Amém.